Uma boa noite a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está procurando se conectar com a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente felizes por esta oportunidade de estudo, porque o Evangelho Redivivo é um método de estudo muito importante para aqueles que procuram nesta fonte inesgotável de sabedoria, de paz, de esperança, de luz para a humanidade. E então, somos muito gratos a Jesus e a esses missionários da luz por termos em nossas mãos um conteúdo tão importante, tão necessário, especialmente no momento em que nós estamos vivenciando o cenário da humanidade atual. Então nós queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a esses bons espíritos. Confiamos que o material que está ao nosso alcance será o necessário para preencher a nossa busca na noite de hoje, dando seguimento, dando prosseguimento, né? Recorremos à leitura de semana passada e nós vamos prosseguir. Mas então, com as bênçãos de Deus, com as luzes da espiritualidade maior, vamos dar continuidade na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Nós então vamos começar a buscar o material e antes eu gostaria de pedir desculpas porque estamos tentando fazer uma conexão aqui ao vivo com a plataforma e não estamos tendo feedback da nossa comunicação. Por isso, resolvemos prosseguir com o estudo e depois nós vamos verificar o que está acontecendo. De qualquer forma, se o estudo não está sendo transmitido ao vivo, nós faremos a postagem sequentemente, logo após a finalização do nosso estudo. Tá bom? Muita paz a todos. E nós então paramos nesta parte em que está no Evangelho de João, capítulo 14. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 15 a 17 e versículo 26. E nós vamos prosseguir hoje. A promessa do Cristo está confirmada pelo advento da doutrina espírita, assinala Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Comenta Kardec: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, porque por não estar maduro para o compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas
e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Esta passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pondera: o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse por parábolas. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios e consolações, princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Vamos fazer um grifo aqui, porque essa parte é muito importante termos ela bem memorizada. E então nós estamos percebendo aí essa afirmativa que Allan Kardec está trazendo, né? Que realmente a doutrina espírita vem realizar o que o Cristo já havia prometido para nós, né? O conhecimento de todas as coisas. Nós estamos vendo que tudo que nós vamos procurar nos esclarecer nas obras básicas da doutrina espírita, nós temos a compreensão e o entendimento conforme a nossa busca. E nós temos obras complementares também na lavra de Francisco Cândido Xavier, obras de André Luiz e Emmanuel, tantos esclarecimentos que nos confortam, que nos consolam e que abrem para nós um horizonte que nós antes não tínhamos, para termos essa segurança, né? Ele nos mostra, por exemplo, a doutrina de onde nós viemos. Nós somos espíritos que somos espíritos habitantes do universo. E então nós reencarnamos aqui no planeta Terra para a nossa evolução, por um período, ou por algumas fases de crescimento espiritual, até nós conseguirmos nos purificar. Para onde nós vamos? Depois dessa purificação, enquanto preenchermos as nossas necessidades, o nosso crescimento moral e espiritual, depurando as imperfeições que nós trazemos, nós iremos a mundos superiores, progredindo sucessivamente até a perfeição. Isso ao longo dos milênios afora, né? E então estamos percebendo aí um chamamento aos verdadeiros princípios, é o que a doutrina faz em nossas vidas, né? O princípio da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança, justamente porque nos traz esse esclarecimento e a certeza de para onde nós estamos nos dirigindo conforme o nosso modo de entender e de vivenciar essas leis, essas lições que nós encontramos no Evangelho de Jesus
e no conteúdo trazido por todas as revelações, desde Moisés. A doutrina espírita analisa, explica e mostra o porquê de cada situação em cada época da humanidade. Não é assim? E então vamos prosseguir com o estudo. Neste sentido, Emmanuel destaca a urgente necessidade de conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem do Cristo. Isso aí está no livro Renúncia, né? Emmanuel traz essa afirmação do Espírito Alcione. Já perdemos muito tempo. É chegada a hora de nos afastarmos do sentido literal das interpretações dos textos evangélicos, de abandonarmos rituais, fórmulas, dogmas e tantas outras manifestações de culto externo que nos afastam do Cristo de Deus. Realmente é isso. Precisamos de buscar na essência desses ensinamentos aquilo que vai dar sustentação ao nosso espírito, à nossa busca pela verdade, pelo conhecimento. As práticas exteriores são práticas que podem preencher requisitos somente no mundo físico, mas no mundo espiritual, na nossa alma, no nosso mundo íntimo, fica sempre um vazio, não é? E então, com essas lições, a essência do Evangelho de Jesus é o alimento das nossas almas. Continuemos. Nos tempos atuais, há um movimento intelectual denominado Jesus histórico, que encanta a muitas pessoas. Jesus histórico refere-se a uma tentativa de reconstrução acadêmicas do século I, no século I, da figura de Jesus de Nazaré. Essas reconstruções são baseadas em métodos históricos, incluindo a análise crítica dos evangelhos canônicos como a principal fonte para a sua biografia, juntamente com a consideração do contexto histórico e cultural em que Jesus viveu. E então é justamente essa condição de que os evangelhos canônicos, esses que foram oficializados pela Igreja Católica, eles tratam somente de alguma parte do conteúdo da história de Jesus, né? E então estamos vendo aí, eles têm esses evangelhos como principal fonte da biografia de Jesus e omitiu outras passagens. Além desses evangelhos, que são os 4 evangelhos de Mateus, Lucas, Tiago e João, existem outras passagens que a Igreja Católica não oficializou. Então, Jesus histórico resgata algumas pesquisas, algumas informações que vai enriquecer e trazer mais esclarecimentos sobre a vida de Jesus. Olha aí, a pesquisa sobre o Jesus histórico teve início no século XVIII e desenvolveu até nossos dias em 3 ondas. Preocupadas em reconstruir os fatos históricos e a pessoa humana de Jesus, que ficavam como que escondidos atrás das afirmações dogmáticas e de fé das igrejas. Então, isso é um ponto importante do porquê surgiu esse movimento de Jesus histórico. Tal busca teve como premissa uma mentalidade racionalística, que acredita poder reconstruir a verdade histórica relacionada a Jesus por meio da razão.
e foi impulsionada pela descoberta de estratificação e fragmentação dos textos bíblicos e sua consequente classificação. Isso está informando para nós na Wikipédia. Deixe-me confirmar aqui. Jesus Histórico. Na Wikipédia aqui está esta afirmação aí. Para mais detalhes é só fazer uma busca lá na Wikipédia, digitar Jesus Histórico e nós vamos ter essas informações em detalhes. A busca pelo Jesus histórico se apoia na leitura bíblica e extra-bíblica do século I, nas pesquisas arqueológicas, nos estudos sociológicos que procuram reconstruir e entender o contexto histórico, sociológico e religioso dos tempos de Jesus. São detalhes importantes, né? Porque isso aí traz mais conhecimento, mais visão da figura de nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui entre nós, né? O contexto histórico, sociológico e religioso, né? Porque nas igrejas não apresentam o Jesus, nosso mestre, como aquele que teve uma cultura judaica, né? E nós vamos perceber através desses estudos mais aprofundados aí que Jesus teve essa cultura, ele se formou na escola judaica e depois prosseguiu. Jesus não criou o cristianismo, né? Jesus trouxe a boa nova, os ensinamentos do Evangelho que iluminam a caminhada da humanidade. Foi o Messias prometido que está nas Escrituras antigas, né? Nas primeiras revelações. Mas então, depois da vinda de Jesus, os cristãos começaram o movimento do cristianismo. Depois é que começou, então, a se denominar cristianismo. Prosseguindo aí, procuram visualizar e imaginar o impacto de sua pessoa e de sua mensagem dentro deste mesmo contexto. Portanto, parte-se do pressuposto de que Jesus deve ser lido dentro do contexto da Galileia daquela época. Há, por outro lado, os tradicionais estudos teológicos das igrejas cristãs, alguns equivocados, uma vez que não penetram a essência dos ensinamentos de Jesus. Não resta dúvida de que Jesus histórico é um estudo respeitável e muita luz tem lançado sobre certos pontos obscuros do Evangelho. Mas não sejamos ingênuos. O Jesus histórico não é suficiente para o propósito de nos transformarmos efetivamente em pessoas melhores. A base intelectual é importante, fundamental mesmo. Todavia, essa base deve formar unidade com a aquisição e desenvolvimento da moralidade. Nós vamos fazer uma pequena observação aqui que realmente esse Jesus histórico tem nesse movimento, nessa pesquisa, grande importância, não é? Como nós estamos vendo aí, porque tem lançado luz em pontos que às vezes nós ficava nos relatos dos evangelhos canônicos, ficavam suspensos no ar. Era só aquele contexto em que eles traziam um recorte da história. Não é assim? E então, está nos chamando a atenção esse estudo para que nós não podemos também ficar presos somente na historiografia de Jesus. Não é isso? Jesus histórico não é suficiente. O propósito nosso, como cristãos, como aprendizes da doutrina espírita, é nos transformarmos.
buscar o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E então, para isso, nós temos que ter mais luzes, mais conhecimentos. Não é somente através da história. Temos que extrair a essência dessas lições, a moral, o conteúdo, o espírito da letra, como nós dizemos em nossos estudos, para que possa servir de base, de referência, para que nós tenhamos condições de promover o nosso aprimoramento espiritual, intelectual e moral. E esta frase seguinte aí é de Emmanuel. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina, se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes, e pela sabedoria começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Olha que conteúdo maravilhoso nós estamos tendo aí, através desse esclarecimento de Emmanuel. Uma maravilha de luz espiritual para todos nós. Porque, observemos, são 2 asas. Nós precisamos do conhecimento, precisamos da sabedoria, mas precisamos também de ter o amor ao lado da sabedoria. Não é? Olha a colocação que ele faz. Através do amor, e acima de tudo é serviço aos semelhantes. Então, lembramos a frase que Kardec adotou como frontispício da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Esse amor é, acima de tudo, serviço aos semelhantes. Então, Emmanuel diz que a criatura se ilumina. Nós nos iluminamos através desse exercício do amor. Se aformoseia por dentro. Temos conosco no nosso mundo íntimo esta energia que vai exteriorizar a nossa conquista íntima, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. São os germes que nós herdamos quando Deus nos criou, que trazemos esses germes da perfeição e que nós estamos, nesse momento, quando trabalhamos em favor do próximo, colocando em ação, né? Reflexos de nossas próprias virtudes. É o exercício, nós vamos desenvolvendo essas virtudes ao longo da nossa jornada evolutiva, conforme o nosso uso do livre-arbítrio, não é? E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento. Olha que detalhe importante. Nós vamos adquirir conhecimento através dessa sabedoria, porque nós recolhemos da influência dos vanguardeiros, quer dizer, desses que já conseguiram realizar a sua elevação espiritual, a sua iluminação. E eles vêm nos ajudar, nos iluminar, nos orientar, como nós estamos tendo aí, nessas palavras de Emmanuel, nas palavras de André Luiz, e tantos emissários do plano espiritual que são vanguardeiros,
desencarnados, mas existem aqueles que sempre estiveram reencarnando também, né? Vanguardeiros do progresso, para nos ajudar a compreender o nosso objetivo de estarmos aqui na Terra, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza. É o que nós buscamos nas lições desses espíritos de luz, desses missionários do Cristo, né? E então, olha a colocação que Emmanuel faz. Através do amor, nós valorizamos-nos para a vida. Nós nos colocamos nessa condição de sermos úteis, sermos aqueles que fazem a diferença na existência humana. É isso? Valorizamos-nos para que possamos nos tornar dignos do nosso galardão que está na pátria espiritual, né? Na recompensa que nós vamos ter pelo nosso esforço de estar buscando o nosso crescimento. E através da sabedoria nós somos pela vida valorizados, porque aí nós estaremos colocando todo o conteúdo em favor do próximo. Assim como nós recebemos a orientação dos espíritos que estão em nossa vanguarda, à medida do que nós vamos aprendendo, crescendo, evoluindo, nós também vamos oferecendo aos que estão em nossa retaguarda algo daquilo que nós já conseguimos conquistar. Essa é uma lei natural e que nós sempre vamos ter. Quem está nos ensinando está na nossa dianteira, à nossa frente, favorecendo luz para o nosso entendimento. E aqueles que estão na nossa retaguarda ainda não se despertaram como nós já nos despertamos para a vida. E nós então vamos auxiliá-los de acordo com o que a vida vai nos colocando em nossa oportunidade de aprendizado e de experiência aqui na Terra. Vamos fazer uma comparação desses espíritos que sempre procuram desequilibrar a nossa existência, né? Promovendo desentendimentos na família, promovendo entraves na nossa vida profissional, nos nossos projetos. Então, esses espíritos estão na nossa retaguarda, porque eles ainda não foram despertados por essa luz maravilhosa do Evangelho de Jesus. Não é isso? E nós, então, através da nossa perseverança no bem, na busca pelo conhecimento, na busca pela nossa autotransformação, nós vamos dando a eles oportunidades de aprender conosco. Porque somente através desse exercício, da prática do que nós temos aprendido, eles vão procurar entender que somente as ações no bem é capaz de trazer o equilíbrio para qualquer espírito encarnado ou desencarnado. Né? Então vamos prosseguir com a leitura. Se lançarmos um breve olhar para a história da construção da mentalidade cristã, veremos que, passados os primeiros momentos da organização do cristianismo, a humanidade foi pouco a pouco se afastando da mensagem cristã original para abraçar práticas ritualistas determinadas e, em especial, pela Igreja Católica Romana, no Ocidente, e pela Igreja Ortodoxa, no Oriente. Os concílios ecumênicos idealizados e convocados pela Igreja Católica Romana priorizavam, na verdade, e ao longo dos séculos, a consolidação da monarquia papal, pela edição de sucessivas normas teológicas e ações voltadas para a política da Igreja. Tais ações distanciaram a Igreja e os adeptos do cumprimento da missão espiritual que lhes cabia pela vivência do Evangelho de Jesus.
para vivenciarmos a mensagem do Cristo em espírito e verdade, devemos absorver integralmente os seus princípios divinos. Não há outra saída. É um detalhe muito importante isso aí, né? E então nós percebemos que não podemos distanciar desse objetivo da missão espiritual que o Evangelho tem em nossas vidas. Nós precisamos vivenciar essa mensagem do Cristo em espírito e verdade. Não ficar somente nas formas exteriores, né? E devemos absorver integralmente os princípios divinos, para que nós possamos alcançar, entre aspas, a nossa salvação. Porque nas igrejas nós ouvimos muito a afirmação de que Jesus veio para nos salvar. Então muitas pessoas se contentam em acompanhar as igrejas, os dogmas da igreja ou das igrejas, pela fé, pelo exercício de certos costumes, e que nós já estaremos salvos só por esses movimentos, né? E na doutrina espírita nós aprendemos que não é isso. Nós precisamos vivenciar, né? Colocar no nosso mundo íntimo, assimilar conosco essas lições do Cristo, em espírito e verdade. E então, esses valores integralmente, esses princípios divinos, é que vão nos salvar se nós persistirmos, porque sempre somos assaltados por situações que causam desânimo, que procuram, às vezes, nos desvirtuar do nosso objetivo. Não é assim? Então, vamos continuar. Ainda que persistam opiniões contraditórias sobre o que Jesus fez ou deixou de fazer, ou ainda que a sua mensagem não tenha sido suficientemente compreendida, importa destacar, como nos ensina Emmanuel, que a vinda do Mestre Nazareno entre nós marcou o início da era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Vamos só confirmar aonde nós temos isso aí, dessas afirmações de Emmanuel. Está no livro A Caminho da Luz, Emmanuel através de Chico Xavier, da psicografia de Chico Xavier. E então é o que nós aprendemos na doutrina. Chegou a humanidade nesse patamar de conhecimento que já estamos na nossa maioridade espiritual. Já não estamos mais na infância da humanidade. Temos conhecimento de causa. Nós estamos já em pleno século XXI, né? E já tantos desenvolvimentos científicos, o esclarecimento, a facilidade de comunicação entre os extremos do planeta, isso aí já marca a nossa maioridade, quer dizer, o nosso crescimento intelectual, capacidade de entendimento, não é? E então, Emmanuel está trazendo para nós, né? A exemplificação divina de Jesus entregaria o código da fraternidade e do amor. É o nosso objetivo, a nossa meta. Nós não podemos perder essa referência, né? Fraternidade e amor ao próximo. Continuando. E como vivemos presentemente a era da transição planetária, olha um detalhe muito importante aí. Vivemos presentemente a era da grande transição planetária, período que se caracteriza pela definição de valores morais,
mais do que nunca precisamos do Cristo em nossa vida, a fim de que possamos superar os desafios existenciais e, ao mesmo tempo, impulsionarmos a nossa evolução espiritual. Surge então a afirmativa apelo de Emmanuel, expressa por Alcione. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Olha que coisa maravilhosa nós estamos vendo aí, né? Então, estamos nesse momento de transição planetária. Podemos dizer que, com a vinda da doutrina espírita, a humanidade já começa, nessa fase de maioridade espiritual, a responder por situações que nós mesmos criamos para nós. Por isso estamos vendo tantos conflitos vindo à tona em todo o cenário do planeta Terra. É preciso, então, que haja tudo isso aí, né? Como nós lembramos também da passagem do Evangelho de Jesus, que ele já dizia: eu venho lançar fogo sobre a terra, e tenho pressa que esse fogo se acenda, se espalhe, né? Então, nessa transição que nós estamos vivendo, a humanidade está aprendendo a definir os valores morais, a saber aquilo que é necessário para a nossa felicidade. E é por isso que nós precisamos, mais do que nunca, né, estar com Cristo, com as lições imperecíveis, a fim de que possamos superar os desafios. Quem não tem desafios no momento em que estamos vivendo? Quem não tem obstáculos? Né? Todos nós temos. E então, com as lições do Evangelho de Jesus, vivida, sentida, como está dizendo Alcione aí para nós, né? Precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Com isso aí, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Não é isso? Impulsionarmos a nossa evolução espiritual. Que maravilha de esclarecimento isso aí, né? E então, vamos ver aí. Outra frase, outra colocação muito importante, acho que é de Emmanuel. Vamos ver. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que ele fará do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque o soldado, o mínimo, ao soldado o mínimo, são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos vivenciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico cristão, libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Olha que coisa maravilhosa. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. E então esse reino individual
podemos entender que somos nós. Cada um de nós temos um mundo, temos um universo interior. Cada um de nós que pudermos absorver e entender, né, esse serviço liberatório. É aquela questão de Jesus veio para salvar-nos, mas nós precisamos fazer a nossa parte, não é? Então essas colocações aí, deixa eu só confirmar aqui se é de Emmanuel. É Emmanuel mesmo, com certeza. Está no... Vinha de Luz. Francisco Cândido Xavier, Vinha de Luz. O Emmanuel trazendo esses esclarecimentos. E então, observemos bem que Jesus é o governador do planeta, todos nós já temos essa consciência, né? Temos essa certeza. Agora, o que ele vai fazer do mundo redimido, nós não sabemos ainda, que nós não temos condições. As nossas limitações são muito grandes, nós não podemos querer questionar o que Jesus fará. Mas que nós temos a certeza que vamos ter essa transformação, isso é fatal. Isso é de caráter irrevogável, podemos dizer assim, né? A Boa Nova é muito clara. A primeira plataforma do Mestre dos Mestres, que é Jesus. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações. Olha que interessante, né? Os governadores políticos são viciados por essas más inclinações, porque são seres humanos e as suas ideologias são totalmente voltadas para as coisas materiais. Ainda não foi trazida a essência espiritual nesses governos, né? Temos sim alguns que trazem o cunho de ideias cristãs da fraternidade, né? Da igualdade, da liberdade. Então isso aí existe já um grande movimento no planeta hoje para essas tendências. Mas Jesus não veio com esse objetivo, né? E nós aprendemos na nossa vivência que o Evangelho irá transformar a humanidade. E à medida que os nossos representantes, aqueles que nós vamos eleger como sendo nossos representantes, estejam conectados com esta mensagem do Cristo, à medida que eles estejam impregnados por esses valores morais e espirituais da Boa Nova, eles então irão trazendo novas visões, formulando novas leis dentro das políticas que vai refletir a verdadeira fraternidade. Não é isso? A liberdade, né? A verdade em si. Então, nós precisamos, primeiramente, buscar a nossa transformação, o nosso conhecimento, para nós sabermos selecionar as pessoas, aqueles nossos representantes, que estarão na mesma visão, na mesma vertente da verdade que nós estamos procurando vivenciar. Não é assim? E então é importante que nós estejamos conscientes daquilo que estamos fazendo com o nosso presente, nosso momento atual. Porque aquilo que estamos escrevendo na nossa história evolutiva agora vai resultar para as gerações que estão chegando, né? Achamos-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico. Então, é somente o começo, porque recentemente que fomos despertados por essas luzes da doutrina espírita, né? E então, como nós estamos trabalhando e vamos conseguir chegar a esse ponto, né? O homem limpo consiga purificar o mundo. É essa a condição. Nós não podemos esperar que a transformação venha dos nossos superiores aqui do plano Terra para chegar até nós. Nós temos que procurar
fazer com que a nossa purificação individual possa se projetar em torno de nós e rescindir em todos os cantos onde nós passarmos. Assim a humanidade vai se transformando. Todos aqueles que foram despertados pela luz do Evangelho de Jesus, é esse reino individual aí que Emmanuel está trazendo para nós. Todos nós que fomos chamados, né? Há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vemos lá no Evangelho de Jesus. E quando Jesus fala, brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai. Olha que coisa interessante nós estamos tendo aqui. Esse reino individual, quando nós aceitamos o serviço liberatório do Salvador, nós vamos encontrar essa nova vida. É a luz que está se acendendo no nosso mundo íntimo. E quando Jesus fala, brilhe a vossa luz diante dos homens, o que nós temos aprendido vai refletir e fazer luz, iluminar as pessoas que estão em torno de nós. Não é isso que Jesus fala para nós? Para que os homens, vendo as suas boas obras, então, vendo as vossas boas obras, quando as pessoas percebem as nossas boas obras, eles então vão glorificar a Deus, porque o reino de Deus está se aproximando cada vez mais do planeta Terra. E vão também, por sua vez, procurar se transformar. E então é uma busca constante o nosso aperfeiçoamento moral aqui no planeta Terra, né? Aliás, em todos os planetas. E então vamos ver aí. O mais importante, contudo, é jamais descurar da finalidade precípua do estudo, ora manifestado no programa O Evangelho Redivivo, que é a melhoria moral do ser humano. E então, gente, nós estamos vendo aí que quando estamos nos dedicando a essa busca por essas luzes, por essa compreensão, mais certeza nós estamos tendo de qual é o nosso objetivo e aonde está a nossa segurança, a nossa felicidade, né? E sempre nós estamos lembrando de passagens que está no Evangelho, porque o Evangelho é esse sustentáculo da felicidade que nós buscamos, a humanidade toda busca. Somente que uns têm algumas ideologias totalmente equivocadas. E então nós temos que respeitar. Mas nós, que já conhecemos o Evangelho de Jesus, fomos despertados por essa luz e estamos estudando a doutrina espírita, nós temos que colocar em prática aquilo que está no nosso alcance, não é? Cada vez que nós conhecemos um detalhe a mais, é uma reflexão, é um ponto que vai nos auxiliar no nosso crescimento, na nossa maturidade, na nossa lucidez espiritual. Por isso, esse desejo que nós devemos sempre alimentar, de buscar conhecer cada vez mais, na profundidade, na essência, os ensinamentos da moral espírita trazida por essas falanges do Espírito da Verdade. E então, vamos finalizar aqui o estudo da noite e vamos deixar para a próxima semana o início do tema 2, que será conceitos objetivos, princípios norteadores e justificativas, né? Então, gente, com muita alegria, com muita gratidão por essas luzes que recebemos, nós vamos agora finalizar, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus. E antes da prece final, quero pedir já
que vocês nos perdoem os equívocos, os erros na transmissão, porque realmente até agora ainda não tive a certeza de por que nós não tivemos a nossa transmissão ao vivo aqui na nossa página do Facebook. Mas vamos fazer a postagem e depois vamos verificar aonde foi que eu errei. Podemos dizer assim, eu vou descobrir aonde foi que eu errei nessa transmissão, vocês me perdoem. Mas então vamos fazer uma prece de gratidão a esses trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Mestre, vibrando luz para as pessoas que procuram pela verdade, vibrando harmonia em todos os lares, em todos os corações, vibrando esperança para a humanidade, vibrando perseverança para aqueles defensores da verdade. Senhor Jesus, aqui estamos finalizando nosso estudo, agradecidos pela proteção, pelo amparo, pelas luzes que recebemos, pedindo que ilumine e abençoe todos os que estão se preparando para divulgar estes ensinamentos, que é para nós o alimento, as luzes do Teu Evangelho que irão iluminar nossos passos aqui no planeta Terra. Divino amigo, Tua paz, Teu amor envolva cada um de nós, encarnados, desencarnados. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, você que sintonizou nesta página, nesse canal, que Jesus te abençoe, que possamos nos encontrar em breve em novos estudos. Muita paz. Gratidão a todos.